E quando se fala em força, aí tem vários aspectos que se pode discutir na força. A força, na verdade, por mais que tenha, por exemplo, algumas nomenclaturas vinculadas a uma coisa mais popular, só existe 4 tipos de força no universo, tá certo? Existe uma força chamada de força nuclear fraca, força nuclear forte, a força gravitacional e a eletromagnética. Essas 4 forças, na verdade, são as que existem. E as outras nomenclaturas, elas foram oriundas dessas forças, assim, só nomes para popularizar essa questão da força, esse agente físico, mas na verdade a gente só tem esses 4 tipos de força, tá? Então, a definição de força de um jeito bem simples e significativo, que é um agente físico que acaba causando um efeito dinâmico, que na verdade é a aceleração. E a aceleração, ela promove várias situações, porque ela faz variar movimento, faz variar a velocidade, e aí a gente tem vários estudos direcionados para essa variabilidade de velocidade e todas essas consequências, tá certo? E aí tem situações em que você tem um equilíbrio dessas forças, né? Então, a gente tem, por exemplo, situações em que você pode aplicar força do lado direito e do lado esquerdo, no sentido de que aqui eu coloquei, por exemplo, que nós temos um sentido vertical, que é esse Nzinho, é a reação normal do peso, tá certo? E aí você tem um equilíbrio, porque a reação normal acaba equilibrando o peso aqui. Então, essa é uma situação em que todas as forças resultantes, ou seja, o resultado dessas forças, esse é Nzinho que puxa para cima, esse peso que puxa para baixo. Quando a resultante é zero, a gente fala que o corpo está equilibrado, certo? Existem 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser chamado de estático, né? E quando você tem um corpo que está em repouso, está paradinho, está bonitinho lá, tranquilinho, estático. E também tem um equilíbrio dinâmico, quando você tem movimento, mas você tem um movimento retilíneo uniforme, ou seja, você não tem variação de velocidade, a aceleração é nula. Então você também pode ter o equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico nesse sentido, tá certo? Nós temos aí algumas nomenclaturas que foram oriundas de 4 tipos de força. Você tem a força de atrito aí, deixa eu colocar aqui a minha opção de ponteiro aqui, tá certo? A gente tem aqui a força de atrito, a força gravitacional, que essa é uma das 4 forças que evidentemente existe na natureza, né? Tem uma força aplicada aqui no carrinho pelo senhor aqui, tem essa força de arrasto do paraquedas aqui, a força elástica, vou fazer uma pequena discussão, tem a força magnética, essa também, a força eletromagnética, essas duas são mais significativas. Essa força de tração aqui, imagina a situação que tem 2 pessoas puxando uma corda, uma para a esquerda, uma para a direita, a corda fica tensa o suficiente para a gente chamar de força tensora ou força de tração, tá certo? Bom, dando sequência nisso aqui, existe, por exemplo, algumas coisas que caracterizam melhor a questão da força para a gente aprender a aplicar. Alguém perguntou alguma coisa? Professor, Eu? Pode falar. Está aparecendo a sua tela. Compartilha com a gente, por favor. Não está aparecendo? Não está aparecendo? Não. Então, só um Não, minutinho. está aparecendo só o senhor. Estranho. Espera aí. Nós não vimos. Dá uma olhadinha aí agora aí. Se... Agora Deixa sim. eu colocar aqui a apresentação. Agora a gente pegava. Apareceu agora? Agora sim. Então me perdoa. Ah, tá, tá. Tá bem? Me perdoa. Tá certo? Então eu estava discutindo justamente isso. Quando você tem um equilíbrio das forças aqui, esse equilíbrio pode ser estático, né, quando o corpo está em repouso, e o equilíbrio dinâmico quando o movimento é retilíneo uniforme. Alguém mais? Alguma pergunta? Tudo bem? Tá dando eco. Aparecida da Silva, As pessoas estão com o microfone aberto, aí tá dando eco. Eu tô ouvindo um rádio aí, alguma coisa. Pronto. está com o mudo Tá tudo ativado. bem? Pressione Ctrl. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos continuar. Então, dando sequência nessa questão da força, existem, por exemplo, 3 situações bem bacanas que foram oriundas, por exemplo, da questão da força gravitacional,
que é alguns princípios estabelecidos pelo Newton, né? Então, o Newton, ele tem 3 leis deles que significativas. O Newton, é claro que ele trabalhou em muito mais coisas, ele, o Hooke, o Robert Hooke, esses caras todos trabalharam em outras coisas, mas às vezes ficam mais conhecidos por algumas coisas, assim, que não que sejam menos importantes, mas são algumas que se caracterizam mais. Que nem o Newton tem, por exemplo, algumas situações que se discute da gravitação universal de uma maneira muito mais significativa do que propriamente discutir leis separadamente de uma forma muito mecânica, né? Então, o que acontece? A gente tem as 3 leis chamadas de leis de Newton. A primeira delas, que é a questão da inércia, né? A inércia, na verdade, ela é uma condição que mantém o corpo no estado físico que ele está, pode ser de repouso ou de movimento. Então, se você estava em repouso, a tendência, por inércia, é você manter o repouso. Ou seja, você está lá paradinho. Você está entendendo? Se você leva um tranco, você resiste porque você tem uma tendência a resistir o movimento que você estava. Você estava no estado de repouso. Quando você está em movimento e freia, a tendência natural é você continuar no seu estado físico, que era de movimento. E aqui tem uma situação interessante, que é o menininho aqui andando de skate, daqui a pouco ele freou aqui bruscamente por uma necessidade, e aí ele foi avançando aqui para frente, foi atirado para frente. Então, por inércia, ele continuou o seu movimento. Então, essa é a questão do estudo da inércia. A inércia possibilitou muita coisa, por exemplo, a nossa saída da Terra por foguete, um dos princípios mais significativos foi a própria inércia, porque você não precisa de combustão quando você está fora, por exemplo, da atmosfera. Nem tem como, né? Então, veja bem, e a segunda lei de Newton está tratando, por exemplo, de resultante de forças que agem numa partícula qualquer, e aí essa partícula, necessariamente, ela varia a sua velocidade. E o que faz variar a velocidade é a aceleração. Em geral, né, a gente traduz toda essa escrita que está aqui, a gente traduz por essa formulazinha que a resultante dos corpos, na verdade, é o produto da massa pela aceleração. Então, esse vai ser essa formulazinha é uma situação que você usa constantemente aqui no campo da dinâmica, né? Que essa é uma equação fundamental da dinâmica, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então, aqui tem uma situação, um carrinho aqui com aceleração nula, e a partir do momento que você aplica uma força nele, uma aceleração positiva, e essa massa tende a ganhar uma certa velocidade, tá certo? Então, essa é uma situação bastante comum, você vai ver em vários exercícios, por isso é muito interessante não esquecer que resultante de forças que atuam no corpo é o produto da massa pela aceleração, né? E aí tem a terceira lei de Newton, que muitos de vocês já ouviram falar bastante, que para toda ação existe uma reação, né? Que, de modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade, mas direção e sentidos opostos, né? Então, baseado nessas 3 leis, a gente tem vários exercícios que aí são utilizados em nível de vestibular para discutir justamente isso, né? Bom, alguns dos mais assim evidenciados, dependendo, por exemplo, do tipo de vestibular, vestibulares mais técnicos, por o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, algumas coisas assim, vai exigir que você use praticamente todas as fórmulas, tá certo? Mas alguns mais singelos, assim, exige que você saiba simplesmente as próprias definições, tanto da primeira lei, segunda lei, terceira lei de Newton, tá certo? A formulazinha tem essa, que é a equaçãozinha de Torricelli, que velocidade final ao quadrado é inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que multiplica a variação de espaço. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. A própria fórmula da resultante, às vezes ela aparece como FR, força resultante, e às vezes aparece só como R, que é a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui tem que ficar fixo, senão você não resolve o exercício. Uma consequência disso, você falar que resultante é massa vezes a aceleração, é você ter, por exemplo, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, é muito incomum as pessoas responderem peso, né? Às vezes você até pergunta qual o seu peso, mas você responde massa, porque quando você dá uma resposta em quilogramas, você está falando massa, não peso. Peso é dado em newtons. A unidade de medir peso, peso é um tipo de força, e força mede em newtons, tá certo? Então, se alguém utilizar, na verdade, é uma coisa que é muito comum, não tem como mudar essas coisas, mas, assim, fisicamente falando, você normalmente responde massa. Essa equaçãozinha aqui para somar vetores, quando se tratar de várias forças atuando, principalmente em forças elétricas, em cargas pontiformes,
Essa formulazinha aqui é uma das que mais se usa para resolver exercício. A resultante das forças ao quadrado é a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, 2 vezes a força 1 vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo. Haja vista que, na maioria das vezes, quando você tem um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 é zeros, isso aqui vai sumir e vai se tornar o teorema de Pitágoras, tá certo? Isso vai acontecer muitas vezes, tá certo? E essa aqui que é importante, que essa daqui é a força de atrito, que é o coeficiente de atrito, que é um percentual do material que constitui o elemento que você está em cima, ou está se arrastando sobre ele, ou alguma coisa se arrastando sobre ele. Então, existe um percentual de atrito, né, que é chamado de coeficiente de atrito, não tem unidade, né? E a normal é uma reação do peso, como tem aqui embaixo, ó, quando o camarada anda, se ele tivesse no gelo, não tinha, por exemplo, esse atrito, então ele não conseguiria andar, né? Dá uma dificuldade. Então, acho que graças ao atrito é que favorece a nossa andada, aí a gente consegue andar, tá certo? Alguns exemplos, assim, que são mais significativos, em nível de vestibular, assim, já vai pensando em alguma coisinha mais acirrado, vai exigir um cálculo e, assim, quem tem um pouco mais de dificuldade em cálculo vai ter que rever outras coisas no campo da matemática, como, por exemplo, sistemas de equações, que são, assim, fundamentais para você resolver esse tipo de problema, mas, desculpa, mas, em geral, são exercícios fáceis, não são exercícios difíceis de resolver. O problema é que precisa ter um entendimento de tudo que acontece nele, e isso não é diferente para nenhum exercício, independe, por exemplo, da matéria que você está estudando. Todos eles você precisa de uma linha de raciocínio e pensar bem no exercício. Aqui tem um corpo A de 4 kg de massa, está apoiado num plano horizontal e preso por uma roldana de massa e atrito desprezíveis, que sustenta em sua extremidade um corpo B de 2 kg de massa. Nessas condições, o sistema apresenta um movimento que é uniforme. Essa palavrinha aqui, na verdade, é o que é a grande sacada aqui do exercício, porque lá para trás eu falei para vocês que o equilíbrio existe também quando o corpo está em movimento uniforme. E quando está em movimento uniforme, a aceleração é nula, ou seja, a velocidade dele é constante. Então, ele promoveu uma situação aqui em que o corpo, quando eu tenho essa massa aqui de 2 kg, essa daqui de 4 kg, esse corpo aqui fica sob o efeito da aceleração da gravidade, promove um movimento aqui, tá certo? Existe um atrito aqui que dá uma segurada nesse corpinho aqui, e tudo isso, na verdade, caracteriza uma força que é uma resistência do atrito aqui. E ele quer saber justamente isso, né? Quanto vale essa força de atrito que está atuando aqui para segurar esse corpinho, para ele não descer, respeitando aqui o efeito gravitacional, mesmo o corpo B tendo menos massa do que o corpo A. O que acontece é que a aceleração da gravidade promove esse movimento aqui, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, para a gente resolver isso, a gente precisa entender da resultante das forças. Então, eu coloquei aqui para vocês, coloquei primeiro, se eu estudar o corpo A separadamente, tem que estudar separado. Não dá para você separar, colocar isso aqui tudo junto, num pacote. Primeiro você pega, vê o que está acontecendo com o corpo A, depois verifica o que está acontecendo com o corpo B, e aí, é claro, você juntando tudo, você tem as informações para tirar essa força de atrito que está acontecendo aí. A primeira coisa que acontece é a resultante do corpo A. O que é a resultante do corpo A? Bom, o corpinho está indo para a direita aqui. Então, quem está puxando ele é a força tensora que tem no fio aqui. Quem está resistindo é a força de atrito. Então, a resultante dos corpos é quem puxa menos quem resiste. Então, a resultante do corpo A, somente do corpo A, é T menos a força de atrito. Então, isso aqui eu estou falando do corpo A somente. No caso do corpo B, mesma coisa. O problema é que o corpo B vem para cá, para baixo, quer dizer que o peso dele, o próprio peso dele, puxa ele para baixo, e a força tensora, na verdade, segura ele aqui. Então, a resultante de B para a gente, ela vai ficar como? A resultante de B vai ficar o peso de B, que puxa ele, menos quem segura ele, que é a tensão. Então, agora você já tem as duas resultantes, tem que colocar isso aqui numa equação só e tentar achar o que a gente precisa aqui, que no caso é a força de atrito. Coloquei aqui para a gente não esquecer que peso, se tratando de peso, é a massa vezes a gravidade. Não pode esquecer. Lembrando que o peso de B, eu tenho uma massa de 2, a gravidade, a gente, em nível de cálculo, está considerando 10, quer dizer que eu teria o peso de B aqui, sem fazer muita força, o peso de B, 2 vezes 10, 20 newtons. E aí, fazendo aqui a nossa substituição, aqui para entender toda essa parafernália aqui,
Você pega a resultante do corpo B, depois você pega, não interessa a ordem, né? Você pode pegar a resultante de A, a resultante de B, colocando tudo isso numa equação. A resultante de B é a massa de B vezes a aceleração. O que é essa resultante de B? É o peso de B menos T. O que é a resultante de A? Lembrando que cada resultante sempre é um produto da massa pela aceleração. Então, se eu estou falando da resultante de B, é a massa de B vezes a aceleração. Se eu estou falando da resultante de A, é a massa de A vezes a aceleração. Dando continuidade nisso aqui, você pode cancelar esse T de cima com T de baixo, na hora que somar tudo isso aí. Somando tudo, vai ficar o quê? Massa de A mais massa de B está multiplicando a aceleração e peso de B menos a força de atrito. Arrumando essa matemática aqui, como a gente descobriu que, aliás, a informação do problema foi que o movimento era uniforme, a aceleração era zero, esse Azinho aqui, ele tem que valer zero. Qual que é a conclusão? Que então P de B menos força de atrito vale zero. Automaticamente, o peso de B vai ser igualzinho à força de atrito. Então, nós temos que, como o peso de B vale 20 newtons, a força de atrito, então, só pode valer 20 newtons. Quer dizer, assim, daria para processar isso um pouco mais rápido, mas explicando assim detalhadamente, ele fica um pouco mais moroso. Mas assim, você consegue processar isso um pouco mais rápido, tá certo? Bom, uma outra situação aqui, a gente já sabe que a força de atrito vale 20 newtons, foi a pergunta A do exercício. Agora, aí ele fez uma outra pergunta, essa pergunta eu acho muito bacana, né? Que massa que devemos acrescentar ao corpo B para que a aceleração do sistema seja de 2 metros por segundo ao quadrado? Então, você vai analisar a coisa. Bom, em princípio, eu não tinha aceleração, porque o movimento era uniforme. Então, a aceleração era zero, a velocidade era constante. Agora, eu quero ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, eu vou aproveitar, que eu posso até aproveitar a equação que eu tinha lá, a equação de B aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, massa de A mais massa de B vezes aceleração é igual ao peso de B menos a força de atrito. Então, a última equação que eu tinha era essa, ó. Na hora que eu somei tudo isso aqui, eu tinha massa de A mais massa de B vezes aceleração igual ao peso de B menos a força de atrito. Até aqui, eu tinha, na primeira equação, a gente colocou uma aceleração zero. Eu vou pegar a mesma equação, porque agora eu estou supondo uma aceleração de 2. Então, vamos ajustar isso aqui, essa mesma equação, só que agora esse Azinho, ele passa a não valer mais zero, ele passa a valer 2, e eu vou ter uma mudança na massa de B, porque agora eu não sei quanto que vale a massa de B, até então ela valia 2. Agora eu só sei que a aceleração vale 2, mas eu não sei agora a massa de B. Então, o que acontece? Bom, a massa de A era a mesma, 4 kg, está aqui, ó. Essa massa vale 4, está aqui. A massa de B, eu não sei. Então, eu coloquei aqui MB. Desculpa que uma hora eu troquei B maiúsculo, B minúsculo, mas tudo é MB, tá? A aceleração agora, esse Azinho, que valia 0 aqui em cima para ajustar isso aqui, agora ele vale 2. Agora eu vou processar isso aqui. Esse 2 multiplica o 4 e esse 2 multiplica o MB. Arrumando essa matemática, você teria 8 mais 2 MB é igual a 10 MB. Por que 10 MB? Porque peso é a massa vezes a gravidade. Bom, a massa de B eu não sei, mas a gravidade é 10. Então, vai ficar 10 vezes a massa de B. Menos a força de atrito, que eu já tinha pego lá em cima, que vale 20. Arrumando essa matemática aqui, o que você tem? Bom, esse 10 MB, jogando esse 2 para cá, vai ficar 8 MB. Esse menos 20 jogando para cá, invertendo tudo, vai dar 28. Menos 20 jogando para cá, fica 20 mais 8, 28. Ou seja, 28 é igual a 8 MB. Arrumando a matemática aqui, você teria que a massa de B teria que ser 3,5 kg. Porém, onde assim, o que eu percebo que as pessoas erram bastante é porque a pergunta tem que tomar muito cuidado. Aqui, ó, a massa que devemos acrescentar a B para que a aceleração do sistema passe para 2. Bom, a massa era 2. Agora, se ela é 3,5, quanto que eu acrescentei, na verdade? Então, na verdade, a resposta é que o acréscimo deve ser de 1,5 kg. E aí exige-se, né, que tenha um cuidado significativo. Eu não preciso falar mais isso, vocês já perceberam que todos os exercícios, de forma geral, exigem que você tenha muita atenção. A gente, se perder o foco, fica muito difícil de resolver. Não é esse exercício. Até exercício mais singelo, você vai ter dificuldade se perder o foco. Então, isso é uma necessidade em nível de vestibular, concurso, ou qualquer coisa que vai nesse sentido, tá certo? Bom, algumas outras situações um pouco mais tranquilas, mas que não exige cálculo, por exemplo, né? Então, vamos pegar aqui uma situação que vai dentro das definições que foram faladas. Esse exercício eu gosto bastante, que aqui tem uma linguagem da época de Camões, tem um trecho aqui, ó. Não há coisa
qual natural sendo, que não queira perpétuo o seu estado. E aí, na verdade, isso lembra o quê? Princípio de ação e reação, princípio da termodinâmica. Aqui em aula eu nem comentei de termodinâmica, né? Lei de gravitação universal, lei da inércia. Então, o que acontece? O que a gente definiu? Que a inércia, na verdade, é isso. É a tendência natural que os corpos têm em resistir ao seu estado físico, seja de repouso ou de movimento. Então, se mantém esse estado, o que mais caracteriza, por exemplo, a resposta desse exercício em nível de conciliar com essa frase aqui do Camões, é justamente a lei da inércia, que é uma tendência que os corpos têm de manter o seu estado físico, seja de repouso ou de movimento. Então, isso aqui é bem bacana, é um exercício VUNESP, não exige cálculo, mas exige que você tenha esse conhecimento das leis em si. Então, muitas das vezes, se não dá para você resolver todos os cálculos que existem, é claro que é muita coisa, não dá tempo, mas acho que é interessante, se você pegar o conceito, né, você já consegue resolver uma boa parte dos exercícios, principalmente Enem, vestibular Univesp mesmo, Unicamp, Universidade de São Paulo, tem muito exercício desse nível aqui, que exige que você tenha um conhecimento um pouco mais teórico da coisa. Aqui da FATEC, que a respeito de uma partícula em equilíbrio, examine as proposições seguintes, né? A primeira proposição: não recebe a ação de forças. Então, eu estou falando em equilíbrio, mas eu não falei que o fato de você estar em equilíbrio não significa que você não tem ação de forças. Eu posso ter uma força puxando para a direita e uma força para a esquerda, né? E a partícula fica em equilíbrio. Então, isso aqui é uma inverdade. Isso não pode acontecer. Descreve uma trajetória retilínea? Nem sempre, né? Essa trajetória ela podia ser na diagonal, pode ser curva, né? Às vezes tem uma trajetória que exige uma força centrípeta, né? Dirigida para o centro de circunferências, então nem sempre essa trajetória vai ser retilínea. Claro que isso pode acontecer, mas isso não é uma coisa que acontece sempre. Agora, o que acontece sempre, né, que a gente pode ter certeza, é que aqui eu não tenho uma afirmação, mas uma coisa que pode acontecer. Pode estar em repouso? Sim, pode estar em repouso. Pode ter altas velocidades? Sim. Pode ter velocidade constante, né, em movimento uniforme retilíneo, e, na verdade, você tem a caracterização de um equilíbrio de partículas, né? Então, você teria aqui que a 3 e a 4 seria verdadeiro. Eu achei legal pegar essas duas propostas, porque são propostas que vêm aparecendo nos vestibulares, e só depende de você ter um conhecimento técnico mesmo, assim, teórico, e não precisa ter aquele conhecimento algébrico, né, tão grande, tão significativo, que a algebreira é aquele que, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho. Isso é uma coisa muito natural, não tem como a gente fugir disso, tá certo? Depende, né, se o cara vai prestar Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ele vai fazer muita conta mesmo, isso é inevitável, não vai ter jeito, tá certo? Bom, dando sequência nisso, algumas coisas aqui a gente consegue promover discussões e algumas outras coisas a gente consegue assim, não preciso ficar fazendo aqui observações à caneta, eu posso falar de bom entendimento. Por exemplo, trabalho e potência, né? Então, trabalho e potência, esses elementos aqui, eles andam juntos. A gente tem várias aplicações, tanto do trabalho como da potência, tanto na parte mecânica, como na parte de calorimetria, como na parte, por exemplo, de eletricidade. Existem vários exercícios, acho que uma grande parte deles envolve trabalho e potência. Eu tentei fazer uma relação aqui, porque são aqueles que aparecem mais, e aí não acredito que você vai enfrentar dificuldade só lembrando algumas coisas que eu estou falando. Então, o que se percebe aqui, aqui tem uma senhora puxando uma mala, o que você percebe é que existe uma certa angulação, que existe uma certa inclinação. Significa que ela não está puxando isso aqui alinhadinho, bonitinho. Pode acontecer de puxar alinhadinho? Pode, mas a maioria dos casos sempre vai existir um ângulo qualquer, seja o mínimo que for, sempre na grande maioria tem uma inclinaçãozinha na hora que você aplica a força. Existem várias situações em que a força é aplicada, por exemplo, aqui formando um ângulo de 0 graus, né, ou 180 graus, mas, na verdade, uma grande maioria tem uma certa inclinação. Então, assim, quando você, na verdade, fala em trabalho, né, o trabalho é uma relação entre força e distância. O que significa isso? Se você aplicou uma certa força aqui, porque ela vem puxando aqui a malinha, inevitavelmente ela está aplicando força. Quando ela está aplicando força, ela percorre uma certa distância. Então, não dá nem para esquecer trabalho,
relação entre força e distância. Então, de modo geral, a gente pode ter trabalho, força vezes a distância, porém, como forma uma certa inclinação aqui, vezes o cosseno do ângulo formado. Pois eu posso... É que o nosso tempo é curto, mas é muito gostoso demonstrar essas componentes aqui, é que aparece o cosseno, tá certo? Então, o trabalho, força vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo, tá certo? Então, existem algumas situações para o trabalho. O trabalho ele pode ser chamado de trabalho motor, né, quando o ângulo é maior que 0 e menor que 90 graus, ou seja, quando eu estou até aqui, no primeiro quadrante, aqui até 90 graus, eu tenho esse trabalho chamado de trabalho motor. Né? Agora, quando o ângulo, por exemplo, deixa eu colocar aqui, pegar minha canetinha aqui, né? Se você pegar um ângulo aqui e tiver um ângulo que o ângulo, ele, na verdade, ele passa desses 90 graus aqui, ele passa a vir para cá, para esse quadrante, ele já está na linha dos 180 graus. Então, daqui para cá, tá certo? Eu estou falando de 180 graus. O cosseno aqui, a gente sabe que o cosseno aqui é negativo, certo? Então, aqui o quadrante, aqui nesse quadrante o cosseno é positivo e aqui é negativo. O desenho aqui ficou bem feio, mas tudo bem. Então, o que acontece? Nesse sentido, você consegue perceber, então, que você tem duas situações para o trabalho. Ou o trabalho é um trabalho motor, ou o trabalho é um trabalho resistente pelo fato do cosseno ficar um cosseno negativo aqui para esse outro lado aqui da nossa própria nomenclatura matemática aqui. Eu posso ter uma situação também em que você tem um guindaste aplicando força, puxando aqui, então existe uma relação direta com a força peso aqui, então o peso dessa partícula, dessa massa aqui que está sendo puxada aqui, tá certo? O peso disso aqui, na verdade, se relaciona com uma certa distância que ele é puxado, então você também tem trabalho, força vezes a distância. A única diferença é que nesse caso aqui, o trabalho vai ser o trabalho da força peso. Então, quando você pegar essa formulazinha, a força que vai atuar aqui vai ser a força peso, automaticamente o seu trabalho vai ser o peso vezes a altura, tá certo? E aqui, é claro, vezes o cosseno, mas aqui 0 graus, e vai ficar o peso vezes a altura. Então, isso vai acontecer em várias situações em que você estiver resolvendo exercícios que envolvem trabalho, tá certo? Mas, assim, em geral, a gente vai aplicar mais isso, onde você vai aplicar mais isso aqui é lá na eletricidade e tal. Aqui é bem tranquilo, não são exercícios difíceis. Por exemplo, ó, pega aqui um exercício aqui, FATEC, né? Um homem puxa uma corda, uma força constante horizontal de intensidade 1 vezes 10 ao quadrado, você pode traduzir isso para 100 newtons, muito fácil, fazendo com que o bloco sofra com velocidade constante um deslocamento de 10 metros ao longo do plano horizontal. Desprezando a resistência do ar, considerando o fio e polias ideais, essa consideração a gente faz porque a gente tenta desprezar tudo quanto é atrito que existe, né? Então você faz uma consideração que isso aqui é ideal e, na verdade, inibe qualquer tipo de atrito. Essas coisas são muito pouco comuns, na verdade, mas em nível de cálculo, o matemático, o físico, na hora de elaborar um exercício, ele já vai dando ideias e que eliminam as possibilidades para ninguém ficar pensando outras coisas que podia sugestionar outras soluções, tá certo? Então, aqui, desprezando a resistência do ar e considerando o fio e a polia ideais, determine qual é o trabalho realizado pelo homem, né? Então, aqui, o trabalho, força vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. No caso aqui, o ângulo é de 0 graus aqui, tá certo? Que está puxando essa partícula aqui é 0 graus. Então, você tem, por exemplo, o cosseno de 0 é 1, 100 vezes 10 vai dar, na verdade, um trabalho aqui de 1000 joules. Aqui está 100 aqui, mas deixa eu arrumar isso aqui. Arrumar isso aqui, porque aqui vai ser aqui 100 vezes 10, vai dar um trabalho de 1000 aqui. 1000 joules. E aqui também menos 1000. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui 100 vezes 10 vezes o cosseno de 180, o cosseno de 180 graus é menos 1, certo? E aí a gente arruma aqui, você teria, por exemplo, o trabalho, no caso, por exemplo, o trabalho feito pelo homem, o trabalho vai ser aqui de 1000 joules, tá? E o trabalho da força de atrito na verdade, a reação da força, então o trabalho da força de atrito passa a ser menos 1000 joules, tá certo? Então, essa é uma questão, assim, bastante interessante para se resolver quando estiver trabalhando, por exemplo, em exercícios mais simplórios e coisas assim, mas é mais para ter um certo entendimento
Só que aqui era 10 a primeira, ficou 10 ao quadrado, aí aqui mudou aqui o valor, que seria 1000. Mas a multiplicação é a mesma, tá certo? Não tem problema nenhum, né? É um exercício mais simplório, não dá para apresentar muita dificuldade, né? Agora, o que acontece é o seguinte, a gente vai trabalhando essa questão das forças que estão atuando e vai transformando em outras situações. Por exemplo, olha, quando se trata de você soltar uma partícula, né, de um certo ponto, né, essa partícula ela tem uma certa quantidade de energia dependendo da altura que ela tem, que a gente chama isso de energia potencial. Né? Então, bom, se você está com a partícula aqui, com a sua mão aqui embaixo, né? Se você está com a mão aqui e não tem altura, quer dizer, eu não tenho potencial de queda, então minha energia potencial seria zero. À medida que eu vou subindo, eu vou ganhando um potencial de queda, certo? E cada vez mais alto, eu tenho uma energia chamada de energia, então, potencial. Então, esse trabalho da força, ele se confunde, né, com o trabalho do peso. A força faz o papel de peso, a distância faz o papel da altura. Como o peso é massa vezes a gravidade, então o trabalho faria o papel de massa vezes a gravidade vezes a altura. Em geral, é claro, como você tem um potencial de queda à medida que você vai chegando cada vez mais alto, você pode falar que a sua energia potencial é equivalente ao trabalho realizado. Então, de forma geral, a gente pode falar que a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura, tá certo? Bom, esse é um tipo de energia caracterizada pela altura. Quando você ganha cada vez mais altura, você vai controlando essa energia, você vai alimentando o corpo de forma energética, de forma que ele vai ficar cada vez com um potencial maior. Acontece, por exemplo, nesses carrinhos que tem, por exemplo, em parques de diversão, né? Tem uma certa altura, tem um potencial de queda, e você vai convertendo um tipo de energia em outra. Vou falar em todas aqui. Né? Existe um tipo de energia também chamada de energia de potencial elástica. O que significa isso? Se você tem uma molinha, por exemplo, e você aperta ela aqui significativamente, é como se você tivesse dado altura para ela, porque você aumenta o potencial para ela jogar, por exemplo, essa bolinha cada vez mais longe, tá certo? Agora, esse potencial é aumentado de acordo com essa constante aqui. Essa constante aqui, na verdade, depende do material que constitui a mola. Por exemplo, se você pegar uma mola de aço, né, você vai ter mais dificuldade para promover, por exemplo, essa junção aqui, ou seja, essa distância, para diminuir ela, você vai ter um pouco mais de dificuldade, tá certo? Mas, é claro, você pode ganhar uma certa elongação, uma distância maior. Depende, por exemplo, da força que foi aplicada aqui para poder diminuir, por exemplo, esses elos da mola aqui, tá certo? E essa constante, tá certo, é uma característica da mola. Isso vai acontecer muito na física. Sempre vai aparecer uma constante aí que sempre vai estar relacionado com a natureza do material. Muitas delas, né? Algumas delas estão associadas, por exemplo, a você tratar as unidades como distâncias em metros, usar, por exemplo, cargas em coulombs e coisas assim. Então, cada constante tem uma característica própria para poder fazer valer as leis da física, tá certo? E a energia que você acumula quando você empurra a molinha para cá, a força, se eu só medir a força, eu faço esse produto aqui, K vezes X, chamado de lei de Hooke, tá certo? E, na verdade, se eu quiser caracterizar quanto que vale essa energia acumulada, ela vale kx quadrado sobre 2, tá certo? Aqui, alguma aula passada, a gente até comentou sobre isso. Aqui tem uma integralzinha, assim, uma coisa assim, mas, assim, em nível superior, a gente faz esses cálculos de maneira bem simples, né? Como que chegou, por exemplo, nesse valor, né? Mas, em geral, agora você está numa linha de pressa, né? E a gente tem pouco tempo, você vai ter que acabar decorando algumas formulazinhas, e à medida que você vai estudando alguma coisa, uma ou outra você vai, na verdade, se apropriando com mais intensidade. Aqui tem um exercício aqui da FUVEST São Paulo, né? Um corpo está preso na extremidade de duas molas idênticas, não deformadas, né? E a constante elástica da mola é 100 newtons por metro. O que significa constante elétrica? Aquele casinho lá, que eu falei para vocês, nesse caso aqui, ela vale 100 newtons por metro. O que significa isso? Que você precisa de 100 newtons para ela esticar 1 metro. 100 newtons de força. 100 newtons de força é aproximadamente 10 quilogramas. Tudo bem, não? Aproximadamente, considerando a aceleração da gravidade 10, tá certo? Aí você tem, ó, quando o corpo é afastado de 1 centímetro do ponto central, na direção do eixo longitudinal das molas, a primeira é qual a intensidade da resultante das forças que as molas exercem sobre ele. E a segunda, qual a energia armazenada das molas. Então, a primeira vai envolver, se a intensidade de força, vai envolver a lei de Hooke aqui, força Kx, e a segunda
para calcular a energia, vai envolver, por exemplo, a energia kx² dividido por 2, tá certo? E aí você tem, olha, se força é kx, o grande erro que se comete aqui é com as unidades. Esses tipos a FUVEST gosta muito disso, né? Eu acho que as universidades públicas gostam muito de trabalhar nessa linha com unidades diferenciadas. Se você perceber, você nota que aqui eu estou usando uma constante, né, de 100 newtons por metro, então eu estou trabalhando com uma distância em metros, porém ele pediu uma distância aqui, ele colocou uma distância aqui em centímetros. E aí você precisa tomar cuidado que 1 centímetro vale 0,01 metro. E aí fazendo essa tabuada aí, você tem que a força para cada mola, hein? Aí tem que tomar cuidado porque é outra coisa, né? Qual a intensidade resultante das forças que as molas exercem sobre ele? Então, a gente está falando das molas, né? Então, se eu pensar, por exemplo, que existe 1 newton para essa mola aqui, automaticamente, como as características são a mesma, tem mais 1 newton aqui dessa outra mola. Então, se eu fizer uma tabuada, o resultado das forças que estão atuando aqui dá uma força de 2 newtons, tá certo? Dá uma força de 2 newtons. Eu tenho que tomar cuidado aqui com esse tipo de exercício, né, porque eu estou falando aqui das duas molas, né, é a soma das forças que estão atuando aqui, por exemplo, nessas duas molinhas. Em se tratando de energia, a energia ela é kx² dividido por 2, fazendo uma tabuada você teria K, que é 100, e o X vale 0,01 ao quadrado dividido por 2. Normalmente, quando eu estou resolvendo esses exercícios, eu normalmente transformo tudo isso em potência, aí fica muito fácil de fazer a continha, essas coisas, tá? E aqui a gente deixou do jeitinho que está aí, só para você visualizar o que aconteceu. Depois, se você quiser converter em potências, quem escreve 0,01 escreve 10 a menos 2, tá certo? E aí vai ficando mais fácil. Quem tem facilidade e habilidade de trabalhar com as potências não vai ter toda a dificuldade. Quem ainda precisa verificar um pouquinho mais, dar uma, opa, não estou sabendo muito essa coisa de potência, vou dar uma olhada. E aí, é claro, tudo isso te engrandece bastante na hora de resolver exercício, você gasta um pouco menos de tempo, tá certo? Isso é interessante. E aí eu fiz todas as passagens aqui, 0,01 ao quadrado, 0,0001, arrumando essa continha aqui, dividindo essa coisa por 2, mas transformando em potência, deu 5 vezes 10 a menos 3 joules. Mas isso aqui é energia potencial de uma mola também. Então esse é o grande erro, talvez, que a gente pode cometer na hora de estar resolvendo exercício, não pode esquecer que a gente tem uma somatória de energias aqui nas molas para esse sistema. E aí na hora que você faz a tabuada, você teria 2 vezes os 5 vezes 10 a menos 3, ou seja, 2 vezes esse valor. Tudo bem, não? E aí você teria 10 a menos 2 vezes 5 é 10, 10 a menos 3 com 10 elevado à primeira vai dar 10 a menos 2 joules, que a joules é a unidade de medir energia, tá certo? Então, são exercícios assim que vai aparecer na medida do possível, de forma assim bastante simplória, assim, mas sempre vai existir essa questão de conversão de unidade, né? Esses exercícios não estão exigindo mais como se exigia há uns bons tempos atrás, e que eu acho que realmente fica mais complicado. Aqui é bem tranquilo, não vai apresentar muita dificuldade, tá bom? Bom, dessas forças conservativas, que é interessante a gente pegar aí e tá passando para vocês, é o seguinte, eu preciso falar algumas situações que são mais comuns em nível de vestibular para vocês. Então, quando se fala, por exemplo, em energia, eu falei, por exemplo, da energia potencial, que é MGH, que é igual ao trabalho realizado pela partícula. Então, tem uma partícula aqui que ela está no ponto A aqui, e ela cai aqui, ó. E uma coisa importante que esse trabalho que ela realiza aqui não depende da trajetória. Por que não depende da trajetória? Porque independente dela vir por aqui e cair aqui, o potencial que ela tem é em relação a essa altura que ela tem aqui. Então, na verdade, meu potencial fica atrelado a essa altura que eu tenho aqui. Independe da trajetória que eu caminhei aqui. Isso é muito importante você saber que, então, quando você calcular a energia potencial, esquece essa questão da trajetória aqui e passa a se ater nessa questão da altura aqui para você conseguir perceber qual que é o cálculo que tem que fazer. Algumas situações envolvem vários cálculos. Por quê? Porque na maioria das situações eu tenho uma energia que é chamada de energia mecânica. O que é energia mecânica? É a soma da energia cinética. O que é energia cinética? É aquela que envolve o movimento, que tem velocidade, da energia potencial. Então, por exemplo, eu estou um ponto aqui, eu tenho energia mecânica aqui no ponto A, nesse caso desse carinha aqui, ele tem
potencial de queda, mas a energia cinética dele é zero, certo? Agora, nesse ponto aqui, que é o mais interessante de se discutir, ele tem as duas coisas, porque além dele ter potencial de queda, ele também tem velocidade. Então, uma coisa é você discutir, o que você tem que tomar cuidado nos exercícios, que eu tentei achar umas imagens assim que mostrava bem isso. Quando eu estou discutindo essa situação aqui, nesse ponto aqui, eu tenho que pensar o seguinte, nesse ponto aqui, a minha energia cinética, ela vai valer zero. Então, o meu EC, que é a energia cinética, que é a energia de movimento, é zero. Porém, ele tem potencial de queda, porque ele tem essa altura aqui, ó. Eu tenho energia potencial, porque eu tenho essa formulazinha aqui para usar. Então, nesse ponto aqui, se eu falar em energia mecânica, a energia mecânica, ela seria igual a energia cinética mais a energia potencial. Certo? Então, se eu somar tudo isso aqui, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, que a energia mecânica no ponto A, eu só vou ter nesse ponto aqui que eu estou considerando, eu só vou ter energia potencial. Só vou ter essa, tá certo? Essa cinética aqui vai valer zero, tá certo? Agora, se eu considerar esse ponto aqui, ó, esse ponto B, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a continha, eu tenho as duas coisas. Porque se eu considerar daqui para cá, de B para C, eu teria o seguinte, o princípio conservativo fala isso, que a energia mecânica que eu tenho no ponto B seria igual à energia mecânica que eu tenho no ponto C. Só que a energia mecânica no ponto P, ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial, porque eu tenho as duas coisas aqui. Além de estar em movimento, eu estou a uma certa altura. Aqui eu perdi a altura. Quer dizer que então eu perdi a energia potencial, porém eu ganho velocidade, então eu tenho energia cinética. Essa é a grande sacada na resolução desses exercícios aqui, tá certo? Então, às vezes, envolve um pouquinho mais de trabalho e tal, perde-se um tempo, mas vale a pena fazer porque não são exercícios difíceis. Já vi que eu digo que não são difíceis se necessariamente você lembrar qual é a aplicação, que formulazinha você estava associando, porque às vezes a gente fala fácil, assim, no sentido de que você está lembrando as formulazinhas, quais são os elementos que você vai utilizar para resolver o exercício, tá certo? Bom, e aí você tem aqui algumas outras situações, por exemplo, aqui, se eu considerar aqui, né, vamos pegar aqui, deixa eu pegar meu apontador aqui, é mais fácil para mostrar, né? O trabalho de forças resultantes, a gente tem que pensar o seguinte, que energia mecânica, primeira coisa, ela é uma grandeza escalar. O que significa uma grandeza escalar? Se der um valor negativo, você tem que colocar o valor negativo, porque muitas vezes o trabalho é resistente. Então, quando isso acontecer, se fala, por exemplo, que esse valor é negativo. Então, o trabalho e a energia são grandezas que são grandezas escalares, diferente da força. A força é uma grandeza vetorial, tá certo? Então, o que acontece? A força é dada em módulo, tá certo? E no caso, por exemplo, da grandeza escalar, né, você vem pensar aqui, por exemplo, no caso do trabalho, você não vai colocar em módulo, você vai colocar o valor que deu negativo, acabou, não tem essa questão, tá certo? Aqui tem uma outra questão aqui da UDESC bem bacana. Deixa-se cair um objeto de massa 500 gramas de uma altura de 5 metros acima do solo. Assinale a alternativa que representa a velocidade do objeto imediatamente antes de tocar o solo, desprezando-se a resistência do ar. Repare que naquilo que eu falei, né? O autor, né, da questão, essas coisas todas, ele toma essa preocupação, porque se ele não colocar aqui desprezando-se a resistência do ar, geraria uma discussão significativa, e aí teria que cancelar a questão. Então, tudo isso coisa tem que ser falado no exercício, porque senão você precisa cancelar a questão, porque daria muito mais trabalho para resolver, tá certo? Bom, pensando nessa situação aqui, se você deixa cair um objeto, bom, se você solta o objeto de algum ponto qualquer, não interessa qual, lembra da mãozinha que estava lá atrás? Se você soltou, você tem que pensar o seguinte, a velocidade dele inicial é zero. E a partir do momento que ele começa a cair, é que ele começa a ganhar velocidade. Como o trabalho também é dado pela variação da energia cinética, então existe, por exemplo, uma coisa interessante, né? Quando você vai medir trabalho mede essa variabilidade, né? Quanto que você tinha de energia cinética lá no final e quanto que você tinha lá de energia cinética inicial. Bom, arrumando a matemática aqui, a gente tem que a energia cinética inicial ela é zero porque você soltou um objeto de um certo ponto. Então, em nível, por exemplo, de energia cinética, eu posso falar do ponto que eu soltei, ela é zero. E aí, é claro, eu ganho energia cinética lá no final. Lá no finalzinho eu vou ganhando velocidade, tá certo? E aí você tem, bom, como o trabalho é igual à energia cinética final, e a energia cinética foi dado aqui por essa formulazinha, mv² sobre 2,
arrumando a matemática disso aqui, a gente pode fazer duas situações, constatações. Olha, o trabalho, né, da força gravitacional é a massa, a gravidade vezes a altura, e o trabalho aqui também pode ser mv² sobre 2, que significa que essa equação é igual a essa. Se juntar as duas equações, eu posso concluir que mv² sobre 2 é igual a mgh. Arrumando essa brincadeira aqui, a gente pode cancelar essas massas aqui. Massa de K não vai depender da massa, muito legal, porque você não precisa fazer conta com a massa. Independente dela estar em grama, quilograma lá, você já cancelou a massa, já evitou um problema para você. Arrumando essa continha aqui, B² sobre 2 ficou GH, jogando 2 para cá, ficou 2GH, e aí é só substituir os valores. Bom, como a gravidade vale 10 e a altura que ele deixou aqui é 5, então você teria, por exemplo, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 5 é 100, você teria que V seria igual a raiz de 100, e aí você calculando essa brincadeira aí, você teria, então, na verdade, uma velocidade aí de 10 metros por segundo. Velocidade de 10 metros por segundo, tá certo? Então, quer dizer, é um exercício aí interessante, mas assim, precisa pensar em todos os conceitos em que envolve a questão da energia, tanto o trabalho como a energia mecânica, energia cinética, energia potencial. Isso são coisas que vêm caindo muito nos vestibulares, Enem, vem caindo muito essas coisas, porque é muito forte essa questão da energia e a aplicabilidade dela em todos os aspectos, tá certo? Bom, aí tinha uma questão aqui interessante que eu achei bacana, que também tirei da Universidade de São Paulo, era uma adaptação da Universidade de São Carlos. Aqui, um atleta de salto com vara, durante sua corrida para transpor o obstáculo à sua frente, transforma a sua energia. Que energia? Bom, se ele está correndo, né? Que energia que ele tem? Ele tem velocidade. Então, ele tem que ter uma energia cinética nesse ponto aqui. Então, ele tem que ter energia cinética. Aqui, na hora que ele está correndo, a energia que é cinética, que é a energia de movimento, né? E aí ele transforma essa energia cinética, ele transforma aqui em energia potencial, porque ele vai subindo, tá certo? Ele vai subindo e ele vai ganhando altura com a vara, né? É legal aqui. Ele ganha altura, potencial, tá certo? Ele vai ganhando altura. E aí, é claro, consequentemente, quando você vai ganhando altura, quando você atira alguma coisa para cima, você se joga para cima, qualquer coisa assim, a tendência natural é você ir diminuindo sua velocidade para você voltar para o solo. Então, o que vai acontecendo? Para você voltar para o solo, você tem que perder toda a velocidade. Então, você tem que achar alguma coisa que é cinética, potencial, e aqui tem que diminuir, né? Essa velocidade aqui, ela precisa diminuir. Então, diminui a velocidade, né? Então, diminui. E aí está aí um exercício também bacana, que não exigiu, o primeiro exercício exigiu um cálculozinho, alguma coisa assim, mas eu vou ser bastante taxativo nesse sentido. Pega e tenta se apropriar desses exercícios mais teóricos que envolvem os conceitos, porque essa questão do cálculo, assim, ela vem saindo cada vez mais, vem diminuindo bastante, embora que sempre aparece, depende da área que você vai fazer, não adianta você achar que vai fazer um vestibular para engenharia e você vai pegar a sua prova e não ter cálculo, esquece isso, tá certo? Mas um outro vestibular talvez não exija tanto cálculo, mas exige que você tenha um conhecimento teórico mais significativo. Acho isso muito bacana, isso é válido, né? O cara que tem mais afinidade com matemática vai para a linha que ele tem mais afinidade mesmo, tá certo? Bom, agora, nessa outra parte, eu vou tentar tratar a energia de um jeito diferente e tentar resolver os exercícios usando a mesma linha para ficar, assim, uma relação, assim, talvez vocês consigam, pelo menos, associar essas informações, porque, às vezes, assim, quando você vai jogando algumas linhas mais matematizadas, parece que fica um negócio meio brusco, assim, mas quando você começa a misturar alguns tópicos, aí a coisa vai ficando assim um pouco menos densa, você vai falando, poxa, ó, aqui aparece energia de novo, então eu tentei tomar esse cuidado para que você faça essa visualização, tá certo? E aqui tem essa questão, por exemplo, da calorimetria, né? A calorimetria também envolve vários exercícios que envolve potência, envolve energia, envolve todas essas caracterizações, inclusive do trabalho, né? Quando a gente pode calcular na termodinâmica a questão do trabalho, no arrefecimento dos carros, essas coisas todas, tá certo? São vários exercícios, mas
o principal é o que eu estou te falando, a questão do conceito, né? Quando eu falo em calor, o que é calor? Calor é um tipo de energia também, só que ela é chamada de energia térmica em trânsito, tá certo? Então, essa é uma coisa significativa para você tratar a energia, tratar o calor, né? E aí você consegue fazer algumas associações, tá certo? Bom, existem alguns elementos, quando se trata, por exemplo, do calor, para se discutir separadamente. Quais são os elementos? Que nem a capacidade térmica, né? Essa capacidade calorífica que a gente fala que um corpo tem, quanto de calor ele pode perder ou receber para variar a temperatura. Quer dizer, essa é uma coisa significativa porque depende da massa, né? Acho que você consegue visualizar aqui comigo. Se a gente pensar, por exemplo, numa bolinha pequenininha e eu quero aquecer ela, é claro que eu vou precisar de pouco calor, tá certo? Então, agora, se eu pegar uma bolinha maior, eu vou precisar de mais calor para poder aquecer ela, tá certo? Então, quando se trata de capacidade térmica, vai depender da massa. Aqui tem um Mzinho e aqui já tem um Mzão, né? A massa é maior. Então, a minha capacidade de absorção de calor, tá certo? Essa daqui tem mais capacidade de absorção de calor, tá certo? Tem maior massa. Essa daqui tem menos capacidade de absorção de calor, claro. Agora, eu não estou falando se ela esquenta mais ou menos, eu estou falando a quantidade de calor que ela pode absorver, tá certo? Agora, a variabilidade de temperatura, aí vai ter outras associações. Por exemplo, a gente vai ter uma coisa que chama calor específico. Esse calor específico sensível, esse é o mais bacana, porque depende da natureza do material. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, quando você pega o calor específico da água, ele vale 1. A água tem várias coisas que você for estudar no mundo físico, vale uma unidade, no mundo matemático é muito bacana. Mas no caso, por exemplo, da água, tem calor específico igual a 1. E se você pegar, por exemplo, você vai na praia, a areia, o calor específico dela é bem mais baixo. Então, quer dizer o seguinte, se ela pegar a quantidade de calor que eu preciso para aquecer a areia, tá certo? Com pouco calor, ele atinge, por exemplo, um nível de temperatura muito mais alto. Por que o físico fez? O físico foi lá em todos os materiais, independente dessa maçona, independente dessa massinha, de todos eles, ele foi lá e pegou 1 grama. Pegou 1 grama só. Aí pegou 1 grama desse, pegou 1 grama desse. Agora eu tenho massas iguais, mesmo que materiais sejam distintos. E percebeu assim, olha, bom, se esse material é diferente desse, quantas calorias eu vou precisar para pegar 1 grama desse material e a temperatura aumentar 1 grau Celsius? E desse aqui? Quer dizer, então, é o seguinte, que esse caso aqui do calor específico, ele vai depender da massa, né? Esse caso da capacidade térmica, desculpa, não vai depender da massa, o calor específico. Por quê? Pegou 1 grama de qualquer material, pegou 1 grama e necessariamente a gente começou analisar, por exemplo, quantas calorias eu preciso para o corpo, para cada 1 grama aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, tá certo? Então, isso é chamado de calor específico do material, sempre vai depender da natureza do material, se é ferro, se é bronze, se é madeira, se é areia, se é água, vai depender disso aí. Cada um tem a sua natureza e aí aquece de um jeito diferente, ou aquece mais ou aquece menos, tá certo? Bom, em geral, a gente tem que a capacidade térmica, esse C aqui ficou pequeno, mas ele é um C grande, tá? Quando se escreve C de capacidade térmica, esse C é grande. O C pequeno é de calor específico, tá certo? E aí confunde um pouquinho, mas só mostrando para vocês, já estou mostrando aqui, porque senão o pessoal vai confundir um pouco. Então, essa capacidade térmica, que aqui teria que aparecer um Czão aqui, é medida, por exemplo, em calorias por grau Celsius. Ou seja, quantas calorias eu precisei para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, tá certo? E o calor específico, na verdade, né, quando eu falo de calor específico, ele é a capacidade térmica dividido pela massa, tá certo? Por isso que eu queria colocar um Czão aqui, deixa eu arrumar isso aqui, só para não ficar muito, senão bagunça um pouquinho. Esse C aqui é um C grande, tá? Um Czão, que é da capacidade, e esse aqui também, tá? Esse aqui é pequenininho, bem não? Dá para arrumar essa matemática. Então, isso aqui é capacidade térmica, depende da massa. Isso aqui é calor específico, embora tenha massa aqui, não depende da massa. Porque eu peguei 1 grama de cada material e verifiquei quantas calorias eu preciso para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, tá certo? Bom, ajustando essa matemática aqui, a gente poderia até fazer o seguinte, jogar massa para cá, você vai ter, bom, que MC, que é a massa vezes o calor específico, é igual à quantidade de calorias dividido pela variação de temperatura. Se jogar esse cara para cá também, você vai ter uma equação que a gente chama de equação fundamental da calorimetria, que é a quantidade de calor
que eu preciso, né, para aumentar a temperatura de um corpo em alguns graus, depende da massa que ele tem, depende do calor específico, que aqui, isso aqui tudo faz o papel de capacidade térmica. Isso é importante, que é isso aqui, ó. Certo? Isso é importante. E, é claro, de quanto vai variar a sua temperatura. Então, a quantidade de calor é a massa, calor específico, variação de temperatura. No sistema internacional, a quantidade de calor é dada em joules. E olha, a gente voltando, resgatando alguma coisa que a gente estava trabalhando um pouquinho lá atrás, estava falando de trabalho, de energia, e a gente calculando em joules também, né? Haja vista que tem uma relação aqui interessante, cada caloria vale 4,186 joules de energia, né? Alguns livros até fazem um arredondamento aqui, embora que eu não gosto muito disso, mas arredonda isso aqui para 4,2 joules. Os exercícios que eu andei olhando, né, a maioria dos exercícios que eu andei olhando, graças a Deus, eles também estão fazendo esse tipo de arredondamento, que na hora de fazer o cálculo, pelo menos não exige tanto, você sofre menos para fazer o cálculo, tá certo? A gente tem esses elementos, uma caloria, 4,786 joules de energia, e 1 quilocalorias vale 1.000 calorias, tá certo? Que é a grande caloria que a gente chama. Normalmente é o que você encontra nos produtos, né, que alimentícios, normalmente é dado em quilocaloria, a grande maioria, tá? Não é só em calorias, né? Aqui tem um exemplo aqui, mas um exemplo até bacana, porque foi pego da FUVEST, né? Quantas calorias são necessárias para aquecer 200 litros de água de 15 a 70 graus? Vai de 15 graus Celsius para 70. E qual a potência média? Aqui eu já coloquei potência também, para a gente associar todas essas coisas da energia com a potência, essas coisas todas. Qual a potência média para realizar essa operação em 3 horas? Então, repare uma coisa, que precisa lembrar algumas coisas, porque quando se trata de FUVEST, você vai sempre encontrar essas relações. Aqui, ó, eu falei em massa, por exemplo, dada em gramas, porque aqui é calorias, 1 caloria grama, né? Aqui no caso do calor específico, e aqui já está tratando litros, né? E aí já você fala, pô, mas bagunçou minha vida, porque eu estou trabalhando com litros e eu preciso achar esse cara em gramas. Como é que eu vou fazer isso? Então, tem algumas observações que eu já coloquei aqui para vocês, ó. Como a densidade da água é 1, densidade é uma relação massa-volume, você vai ter que cada 1 litro de água equivale a 1 quilograma, ou seja, vale 1.000 gramas. Tudo bem, não? Então, isso guarda essas questões, porque são importantes na hora de você resolver exercício. Cada quilograma, então, de água vale 1.000 gramas. Aliás, cada litro de água vale 1.000 gramas. E aí fica fácil para você pensar nesse tipo de exercício. Ajustando a matemática do exercício, a formulazinha, ó, esse nome é absurdamente significativo, tá certo? Essa aqui é a equação fundamental que tem na calorimetria. O nome fundamental não vem à toa, tá certo? E aí você aplicando ela aqui, você teria, olha, quantidade de calor, massa, esse C ficou grandão de novo, massa, calor específico, variação de temperatura. A água tem calor específico igual a 1, então você vai substituir isso aqui por 1. A massa, na verdade, é uma massa aqui de 200 litros, né, que ele colocou aqui, cada litro tem 1.000 gramas, lembrando que então vai dar 200.000 gramas, vezes 1, vezes 55, e fazendo uma tabuada aqui, você teria, por exemplo, aqui uma tabuada aqui de aproximadamente 1,1 vezes 10 elevado à sétima calorias. Na verdade, arrumando essa matemática aqui, 11 milhões de calorias, se você prefere falar assim, porque daria 11 vezes 10 à sexta. E então você teria 11 milhões de calorias, tá certo? E é claro que todos esses exercícios são exercícios que envolvem uma fórmula ou outra. Esse exercício, por exemplo, eu não cheguei a fazer demonstrações de formas e coisas assim. A gente vai tentando falar e você vai, se você quiser ir olhando nos livros para ir ratificando o que eu estou falando, não tem problema. Mas é porque não dá tempo mesmo de ficar ali discutindo passo a passo a questão da caracterização da forma de forma geral. Eu até gosto muito disso, mas não dá tempo para fazer isso, tá certo? Bom, e o que é a potência, né? Como é que você mede a potência? A potência é a quantidade de energia que você gastou em um certo tempo. Isso é potência. Então, quando se mede potência, quanto de energia eu gastei em certo tempo, né? E aí eu coloquei aqui o símbolo do trabalho, porque trabalho é variação de energia cinética e também caracteriza energia, né? Então, veja bem, e eu posso trocar esse trabalho pela quantidade de energia que eu tenho calórica, que no caso aqui eu tenho uma certa quantidade de calorias. A fórmula ficou exatamente a mesma, e esse trabalho que foi realizado aqui foi trocado pelo trabalho para aquecer uma certa quantidade de água aqui, que foi a quantidade de calorias.
nesse sentido, eu tenho a potência. A potência, a cada joule por segundo, a gente tem um watt. Né? Alguns falam watt, mas não tem problema, tá? Um watt de potência, tá? E fazendo essa tabuada, na verdade, nós temos a potência. Eu tenho que pegar toda essa quantidade de calorias. Lembrando que potências, para eu transformar a potência em joules, em watts, ela tem que estar em joules por segundo. Isso aqui tem que estar em joules, isso aqui tem que estar em segundos, certo? Então, se não for joules por segundo, eu não tenho essa potência em watts. Então, o que significa? Bom, eu tenho que olhar lá para trás. Eu tenho isso aqui em calorias. Eu tenho isso aqui em calorias. Mas cada caloria, eu falei que vale 4,186 joules de energia. Então, você tem que pegar tudo isso aqui, multiplicar por 4,186 e o tempo tem que ser em segundos, que são 3 horas. Essas 3 horas são 10.800 segundos. E aí, é claro, fui fazendo aqui toda essa matemática, essa tabuadinha, e aí chegamos aí, por exemplo, numa potência de 4,6 vezes 10 a sétima dividido por 10.800 segundos. Então, chegamos aí em uma potência média de 4,3 vezes 10 a terceira watts, ou 4.300 watts de energia, ou watts, se você não gostar muito de falar watts, tá certo? E aí, é claro, são exercícios que dá para você pensar nessa ideia de trabalho, de energia e começar a fazer associações, porque são várias associações. Eu tenho um outro exercício que eu não sei se eu coloquei aqui, o camarada come uma barra de chocolate, tem que subir uma quantidade de escada, vai realizar um certo trabalho. Então, essas coisas são bem bacanas para você matar como a coisa funciona no campo da física de forma geral, tá certo? Agora, tem uma questão significativa quando se fala dessa energia também, porque o que acontece muito, que é muito comum, que eu acho que vocês percebem bastante, quando você mistura, por exemplo, líquidos diferenciados. Normalmente, o físico faz isso em calorímetros, que são recipientes chamados de adiabáticos. O que são adiabáticos? Ele não troca calor com o meio. A gente até tem em casa um recipiente muito próximo de um recipiente adiabático, que é aquela garrafa térmica. Né? A garrafa térmica, quando você mistura lá um café com leite, alguma coisa, ela vai mantendo a temperatura. Em geral, se você colocar café a uma temperatura, colocar leite a outra temperatura, o que vai acontecer? Eles vão trocar calor entre si até chegar numa temperatura térmica de equilíbrio entre eles, que é chamada de temperatura de equilíbrio térmico, tá certo? Em geral, quando você faz isso, mistura esses líquidos, mistura qualquer outro tipo de coisa, pode ser líquido, pode ser que você, no caso da física, muitas vezes a gente pega um líquido e dentro, por exemplo, de um recipiente que já tem uma quantidade de líquido ali, água, por exemplo, coloca lá, às vezes uma pedra de chumbo fervendo, alguma coisa assim, e o chumbo começa a mandar calor para a água e começa a aquecer a água. Uma observação importante é isso, que o calor, ele sempre, não é de vez em quando, ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Sempre é isso, tá certo? Não existe esse negócio de você falar assim, puxa, eu estou tomando friagem, essas coisas são coisas que a gente fala, tudo, mas essas coisas não acontecem, a gente perde calor, é assim que funciona, tá certo? Bom, então, em geral, o que ocorre é assim, quando você coloca esses materiais num recipiente chamado diabático, por exemplo, a gente sabe que a quantidade de energia cedida, ela tem que ser igual à quantidade de energia recebida. É igual quantidade isso aí. Então, quer dizer, se o cara cedeu 20, o outro recebeu 20. É fato. Assim que funciona, tá certo? Então, o que acontece? Se eu ajustar essa matemática, jogar esse QC para cá, você vai ter a seguinte informação, que quem cede mais quem recebe sempre vai dar zero. E aí fica mais fácil para equacionar. Aqui eu estou colocando dois materiais só para uma questão assim de deixar mais simples, mas a gente poderia ter várias quantidades de calor de determinados objetos, e na hora que você misturar eles todos num recipiente e somar todas as quantidades de calor no final, ela vai ter que dar zero, tá certo? Então é isso que vai acontecer. Somando todos, com quem recebe, com quem cede, essa coisa vai ter que dar zero, tá certo? Não vai mudar essas coisas. Então a somatória das quantidades de calor vai dar zero. Para a gente trabalhar isso, tem duas situações aqui interessantes aqui para a gente poder discutir, tá certo? A gente podia discutir aqui assim, por exemplo, ó, no interior de um calorímetro, então é aquilo que eu falei para vocês, o calorímetro faz um papel de uma garrafa térmica, tá certo? De capacidade térmica, essas informações são sempre informações que vão aparecer em determinados exercícios, mas elas precisam existir. De capacidade térmica desprezível, porque se a capacidade térmica não fosse desprezível, você era obrigado a colocar no exercício.
lembrando que a capacidade térmica é massa calor específico, então precisaria. Desprezando, facilitou sua vida. Então, é claro, nesse calorímetro já tem 500 gramas de água, que já está a uma temperatura de 20, e aí o cara foi lá e colocou um bloco de chumbo, né, com 100 gramas de massa, só que a temperatura do bloco estava 200, né? E aí, é claro, o calor específico da água tem o maior calor específico de todos, tá? Sempre 1, né? Os outros normalmente são calores específicos menores, quer dizer que ele precisa de pouco calor para aumentar a sua temperatura, né? Então, você vai na praia, a água está fria, mas a areia está quente, né? Com poucas calorias, você já consegue esquentar a areia. Agora, para esquentar a água, demora mais. Só que aí depois, se você vai à noite na praia, assim, num horário melhor, você vai ver que a água está quentinha, às vezes está gostosa, e a areia já está friazinha, tá certo? Então, aqui tem, ó, determina a temperatura de equilíbrio do sistema, tá certo? Aqui eu tenho 2 materiais distintos. Desculpa. E aí temos a seguinte situação, para esse exercício aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver se ele... a solução. Ó, a quantidade 1 mais a quantidade 2, ela tem que dar 0, segundo a definição que a gente colocou aqui. Agora, não pode esquecer o que é cada quantidade, tá certo? Cada quantidade é a equação fundamental da calorimetria. Cada Qzinho desse aqui vale um mc delta θ. Cada Qzinho desse aqui vale um mc delta θ. Aqui eu coloquei o M1 e aqui eu coloquei o M2. O M1 é a massa do primeiro, o M2 é a massa do segundo. Fazendo a tabuada, você teria, ó, a massa do primeiro tem o 500, calor específico vale 1. A variação da temperatura, o que é a variação da temperatura? É sempre temperatura final menos a inicial. Tudo bem, não? Então, aqui só para ilustrar isso aqui, para entender o que eu fiz aqui, só para pessoas às vezes fica, né? Se o cara pegar e falar que a temperatura foi de 20 para 70, ela variou quanto? Variou 50. Você fez 70 menos quanto? 20. Então, quer dizer que sempre variação de temperatura sempre vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Tudo bem, não? E no caso, quando você pega e mistura líquidos, mistura, por exemplo, alguns objetos, alguma coisa assim, sempre a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, que é aquela que eu quero, tá certo? É isso que acontece aí na maioria dos exercícios, tá? Esses exercícios são muito comuns, mas é mais comum do jeito que está aqui do lado direito, mas esse aqui é assim, você acaba lembrando algumas situações, tá certo? Aqui fazendo a matemática aqui, ó, multipliquei 500 vezes 1 é 500, aí depois vem vezes t e depois vem vezes 20, tá certo? Então, essa tabuada foi feita assim, 500 vezes t, 500t, 500 vezes 20, 10.000 aqui, tá certo? Depois desse outro lado, ó, foi 100 vezes isso vezes t. Aí 100 vezes 0,031 dá 3,1, vezes t menos 200. Aí eu só pulei uma passagem aqui. Então, você teria 500t menos 10.000, esse 3,1, multiplica esse, depois multiplica esse, fazendo a tabuada aqui, ó, 3,1t menos 620, tudo isso falei que tem que ser igual a 0, arrumando a matemática disso aqui, 500t mais 3,1t dá 503,1t. Né? Esse menos 10.000 com menos 620, 10.620. Esse menos transpõe para lá, passa a ser mais, automaticamente você teria que o t seria 10.620 dividido por 503,1, aproximadamente 21,1 graus Celsius, tá certo? Aqui é um exercício assim mais para demonstrar essas igualdades, e aqui já tem um exercício do nível que a gente está discutindo aqui, noções de vestibular, né, Enem, né, coisas assim nesse sentido. As faculdades adotam muitas coisas relacionadas ao Enem e essas coisas acabam acontecendo, tá certo? Aqui tem um exercício aqui mais simpático um pouco, né, que você precisa fazer várias observações e tal, tudo isso você acaba fazendo na própria leitura, né, mas é claro que quanto mais exercício você vai resolvendo, mais habilidade você vai pegar para pensar no próprio exercício, tá certo? Aí você tem aqui, ó, em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. O que significa isso? Eu preciso de 1 caloria para pegar 1 grama de água e aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius, tá certo? E aqui deu uma tabela energética aqui,
aí fica um pouco mais fácil para você resolver. Por quê? Porque o valor energético aqui não interessa para a gente carboidratos, não interessa proteínas e não interessa gorduras totais. Isso aqui tudo está fora, porque o que interessa para a gente é o valor energético. Quantas calorias foram utilizadas aqui? Foram 70 mil calorias, tá certo? Só que ele falou o seguinte, que aqui na tabela eu tenho assim, que essa quantidade é proporcional para 10 gramas, tá certo? E ele utilizou aqui somente quanto? 2,5 gramas. Então, isso aqui quer dizer, 1/4 da quantidade que eu tenho para essa proporção energética aqui para 70 mil, ela usou 1/4, porque se eu pegar 10 e dividir por 4, dá 2,5. Aqui já pensando assim de um jeito mais simples para a gente evitar um pouco de cálculo, tá certo? E é claro, e dessa energia, ele ainda só usou 50%. Então, além de ser 1/4, porque eu só estou usando 2,5 gramas e não 10 gramas, eu também estou usando 50% da energia. Então, são dois cálculos. Um para 1/4 e depois a mesma coisa para 50%. Ou se você quiser calcular 1/8 direto, depende da sua linha de raciocínio lógica aí, tá certo? Então, por exemplo, ó, se eu calcular a energia para 1/4 de 70 mil, então você teria, por exemplo, 17.500 calorias, tá certo? Por que eu estou caracterizando 1/4? Né? Porque eu só estou usando 2,5 gramas, eu só queimou 2,5 gramas, e aqui, para eu ter essa quantidade proporcional, seria para 10 gramas essas 70 mil. Se eu estou supondo 2,5 gramas, eu tenho que pensar que 10 dividido por 2,5 dá 4, ou seja, 1/4. Então, 1/4 de 70 mil, eu uso 17.500. Desses 17.500 que ela usou aqui, ela só vai usar, na verdade, 50%. E aí, fazendo uma tabuada aqui, você ainda calculando 50%, que é a metade, para a gente saber só quantas calorias eu usei, então, 17.500 dividido por 2, 8.750 calorias. Agora sim, agora a gente pode pegar, aplicar a nossa formulazinha e descobrir qual foi a temperatura, né? No caso aqui, né, que ele pediu no exercício, né? Ele falou assim, ó, com base na leitura da tabela nutricional, a seguir a medida da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 e a temperatura inicial, né, é de 20 graus Celsius. Né? E aí você tem qual foi a temperatura da água, né, medida no final desse experimento todo, tá certo? E aí você tem aqui, aplicando a formulazinha aqui, quantidade de calor, tá aqui, ela é a massa, calor específico, variação de temperatura, a minha quantidade de calor. O exercício é muito simples, o problema é você descobrir que dessa quantidade aqui, eu só vou usar 8.750 para queimar 2,5 gramas de caju. A grande pegada seria essa, tá certo? E aí você teria, na tabuada, jogando esse 350, multiplicando o T e depois multiplicando o 20 aqui, ó, fazendo a tabuada aqui, você teria 350T menos 7.000, somando 7.000 com 8.750 dá 15.750, tá certo? Fazendo essa tabuada aqui para cá, né? Aqui já cancela esse cara aqui. E aí você teria 15.750 dividido por 350, esse cara aqui não aparece mais. E aí você teria uma temperatura de 45 graus. Quer dizer, um exercício que é bacana porque você precisa, independente de ele ter uma aplicação direta da formulazinha, você precisava pensar, poxa, mas espera aí, essa proporção de quantidade de calorias, ela é para 10 gramas, eu só tenho 2,5 gramas, então eu vou usar 1/4 dessa energia. E depois pensando, mas e se ela só usou a metade? Opa, mas eu vou usar a metade. Aí você aplica a fórmula e descobre qual é a temperatura. Bom, esses são exercícios de calorimetria, são exercícios que normalmente envolvem energia e são exercícios que você geralmente consegue pensar nele de uma maneira mais tranquila, mas exige um pouquinho de cálculo muitas vezes. Às vezes é muito chatinho quando você tem, por exemplo, aqui valores de calor específico ou muito baixo ou muito estranho, né? Às vezes uns valores assim estranhos, e essas coisas acabam gerando assim um probleminha maior para você resolver a maioria dos exercícios. Mas em geral, eles não são exercícios difíceis, tá certo? Bom, vamos continuar aqui. Uma outra ponta do iceberg, se tratando de energia ainda falando, vamos falar de energia luminosa. Lembra que naquela primeira aula eu falei que o Einstein, na verdade, ele foi um cara que ele começou
trabalhar, por exemplo, com esse efeito fotoelétrico, e ele transformou não, ele concluiu, né, que a luz, ela chega para a gente em uma certa frequência, chega em pacotes, né, pacotes luminosos, chamados de fótons, né. Essa quantização foi uma das coisas magníficas que deu pontapé no relativismo de Einstein. E, então, são coisas assim que vale a pena você, no momento mais oportuno, não sei, dar uma estudada, né, verificação, por exemplo, dessa questão vinculada à parte de luminosidade em relação ao estudo físico da luz, assim, né? O papel dela fundamental, estudando ela de uma maneira menos geométrica e mais física. Porque na física, na óptica, né? A óptica tem essas duas divisões, ela já traz isso de forma geométrica. Quando você discute geometricamente? Quando você tem, por exemplo, a luz do sol bateu na árvore e, sei lá, formou uma sombra porque o raio incidiu ali, formou um ângulo tal, aquela coisa toda, e aí você quer saber qual é a altura da árvore, coisas nesse sentido. Isso vai para uma linha geométrica, assim como você pega, por exemplo, a formação das imagens, por exemplo, na retina, tá certo? Aqui tem um exemplo aqui, ó, o olho humano aqui tem uma árvorezinha, e é engraçado que a formação é de cabeça para baixo, viu? Ela forma de cabeça para baixo, e o cérebro humano é que deixa ela em pezinho para você. Você entende que ela está em pezinho. É bem bacana, mas a formação é essa, na sua retina, né? Ela vai se formar desse jeito, de acordo, por exemplo, com essa lente que você tem aqui, tá certo? Aqui no cristalino. Mas é bem bacana esse estudo, mas é uma pena que, assim, a gente muito pouco tempo para se analisar essas coisas de uma maneira não só física aqui, porque aqui teria um estudo biológico também para se fazer, e até um estudo neural, porque tem essa questão como o cérebro humano consegue inverter essa árvorezinha que é formada no fundo da retina. Aqui tem uma discussão bacana disso aqui tudo. A parte geométrica, que é formação de eclipses e coisas nesse sentido, são assim mais comuns, vamos dizer assim, porque são mais simplórias. O problema é que essas partes geométricas, o nome já está falando, vai exigir uma quantidade de cálculo maior, tá certo? E sempre funciona assim, essa formação de forma geral, ela funciona assim. Entre o ultravioleta, né? Entre o ultravioleta e o deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar meu pincel aqui que estão falando. Aqui, entre o ultravioleta, né, e o infravermelho aqui, tá certo? Tá a parte de luz visível, tá certo? Que é aqui que a gente consegue captar, tá certo? Que aí a frequência luminosa, ela vem, por exemplo, a sensibilizar a nossa visão, tá certo? Em geral, a gente pega, por exemplo, de acordo com a frequência, a gente capta nessa ordem aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Esse verdinho que eu coloquei aqui é só para lembrar que é o famoso Vlava-Ave, que a gente tem na ordem de formação, por exemplo, da frequência visível pelo olho humano. Depois, assim, tem as ondas de rádio, né, que, na verdade, a gente consegue verificar isso em celular, internet, coisas assim, as micro-ondas, que são mais comuns, o infravermelho, que quando você capta, por exemplo, temperaturas mais altas, né, corpos com temperatura mais quente, essas coisas todas, em aparelhos, por exemplo, de tirar ressonância magnética e coisas nesse sentido, né? Aqui tem a parte da luz visível, depois ultravioleta, essas têm já uma frequência assim interessante para se discutir, está bem próximo do raio-x. A do raio-x, que é que você já consegue perfurar, por exemplo, passar por determinados corpos e consegue atingir, por exemplo, uma profundidade maior, como é o caso da visão dos ossos, quando você tira o raio-x e coisas assim, né? E os raios gama, que é um pouquinho, né, tem uma frequência um pouquinho maior e geralmente já tratando, por exemplo, de decaimento nuclear, radioatividade, qual o nível de radioatividade, a duração disso aí, né? Quando ela vai trocar, por exemplo, da sua camada nuclear, essas coisas todas. Então, essas coisas aqui são coisas voltadas mais para a óptica física, quando você estuda isso aqui. E essa parte de cima, que é a geométrica, que a gente estuda aqui, a questão vinculada à formação de sombras e essa matemática que cai aqui, essa, na verdade, é que se estuda mais em nível de ensino médio. Essa óptica física tem algumas percepções, o cara tá refletindo vermelho, tá refletindo amarelo, tem algumas discussões nesse sentido, mas são bem tranquilas, você não vai encontrar dificuldade na leitura disso aqui.
eu acredito que não, tá certo? São bem tranquilas, tá certo? Algumas aplicações da geometria no campo dessa perceptividade, seria interessante perceber uma coisa que é chamado de dióptro plano. O que é o dióptro plano? É quando você separa duas superfícies e você tem, por exemplo, dois meios, que nem no caso aqui você tem. Aqui você tem o ar e aqui você tem a água. O que acontece quando um raio incide, por exemplo, na água? O que acontece? Então ele sofre uma coisa que a gente chama de refração, tá certo? E essa refração, é claro que ela tem até um certo limite, mas ela é uma relação entre, por exemplo, esse índice, né, de refracionamento da luz. Ela é uma relação entre a velocidade da luz, que é esse Czinho da constante da velocidade da luz, e V, que é a velocidade que ela atingiu o meio, porque ela atinge o meio e ela troca de velocidade. Em geral, esse número que mede o índice de refração, que nada mais é que N é C sobre V, C é a velocidade da luz e V é a velocidade no meio, ele sempre vai ser um número maior que 1. Por que vai ser número maior que 1 essa divisão? Porque C é a velocidade da luz, essa é imbatível. O Einstein postulou, não se bate a velocidade da luz. Então, qualquer outra velocidade é menor que a velocidade da luz. Então, se eu dividir um número, vai dar um número maior que 1. Então, esse índice de refração, na verdade, sempre vai ser um número maior que 1. Situações que, assim, você não precisa fazer cálculo, mas você pode perceber que é bem bacana, que vai acontecer o seguinte, ó. Se você visualizar do ar para a água, que são os mais comuns em nível de vestibular, você vai perceber o seguinte, imagine que a pessoa está visualizando o peixe aqui. Normalmente ela vai enxergar o peixe mais acima do que ele realmente está, tá certo? Então, a perceptividade dela é um pouco mais para cima por causa desse desvio, mas aqui é o ponto real que o peixe está, então você enxerga um pouco mais para cima. Se você estiver visualizando ao contrário, tá certo? Você estiver da água para ver para o ar, tá certo? Essa coisa, então, aqui você enxerga mais próximo, tá vendo? Parece que está mais próximo do seu campo de visão, mas na verdade o peixe está aqui, você enxerga ele aqui. Se você estiver na água, se tiver um pássaro vendo alguma coisa aqui, sei lá, uma situação assim, tanto inusitada, mas o que acontece é o seguinte, você enxerga mais distante, parece que ele está lá mais distante um pouquinho, você tá entendendo? Então, a sacada que você tem que ter é essa, se você estiver enxergando do ar para a água, você enxerga que o objeto está mais próximo. Se você estiver enxergando da água para o ar, você vai enxergar que o objeto está mais longe, como se a pessoa estivesse vendo um helicóptero, alguma coisa assim. Vai enxergar como se ele estivesse mais longe, tá certo? Tem uma relação matemática que explica isso, que é o seguinte, quanto mais refringente o meio for, você vai ter uma aproximação maior dessa linha normal que se passa aqui. E aí você vai enxergar ele um pouco mais acima, tá certo? Então ela vai se afastando um pouquinho mais da normal, e conforme ela se afasta da normal, você enxerga... Aqui, desculpa. Você vai enxergar necessariamente ele um pouco mais longe aqui. Essa normal é como se fosse uma reta que você passa, por exemplo, no ponto de incidência aqui da luz, aqui você passa essa tracejada aqui, tá certo? Então são duas situações possíveis. Ou você se aproxima dessa linha normal, ou você se afasta dessa linha normal. Então, às vezes você está longe dela, ou às vezes você está próximo dela, tá certo? Na maioria das vezes vai acontecer isso aqui, ó. Você entra num meio menos refringente, ele vai se aproximando aqui, tá certo? E aí é nesses casos que você vai enxergar ele cada vez mais para cima aqui, tá certo? Aqui tem um exercício da USP adaptado. Em geral, a gente pode fazer isso. N, índice de refração no ar, D, distância real, N', o índice de refração no meio, que ele entrou, e o D', na verdade, nada mais é que a distância, vamos dizer assim, fictícia, que você está, que é aparente, não é uma distância real. Poderia pegar um exercício que nem esse aqui, ó, que são exercícios simples, mas se você usar essa sacada aqui, se você estiver na água olhando para o ar, você vê mais longe da água, olhando do ar olhando para a água, você vê mais perto, você consegue dar uma sacada aqui, mais ou menos como é que fica o exercício, tá certo? Ó, um observador à beira de uma piscina, vê o mergulhador que na realidade nada a 1 metro abaixo da superfície livre da água. O olho do observador está a 1,80 m, aqui o cara, né, que está observando lá está a 1,80 m, acima da superfície livre da água. O índice de refração absoluto da água vale 4/3 do ar, ou seja, o da água, ele na verdade é diferente do ar, né, do ar vale sempre 1. Se o mergulhador olhar para cima, a que distância da superfície da água verá o olho do observador? Aqui você pode fazer de duas maneiras distintas, né? Pode usar essa relação que eu falei, índice, por exemplo, de refração no ar sobre, por exemplo, a distância real, o índice de refração na água sobre a distância aparente,
pode fazer essa brincadeira, né? Então, você teria do ar, por exemplo, para a distância que o camarada está, e aí você teria, por exemplo, 4/3, que é na água, dividido pela distância que o camarada aparentemente vê, né? Isso considerando que o cara está olhando lá fora, né, da água. Então, você vai ver uma distância, se ele está olhando lá para fora da água, aqui, ó, vai ser uma distância um pouco maior, de 1,8 para 2,4 metros. Ou poderia até pensar assim, né? Pensar, por exemplo, ó, o N, que é, por exemplo, o índice de refração onde o observador está, dividido pelo índice de refração onde ele entra, que é P' dividido por P, P' é a distância aparente e P é a distância real. É bom se acostumar com isso, porque a gente vai usar muito isso, né? Mas aí você poderia pensar dessa maneira, né? O índice de refração onde o observador está na água, ele está olhando o cara lá em cima. 4/3, ele olha para o ar, que é 1, P' é a distância aparente e 1,8 é a distância real. Fazendo a matemática aqui, você também encontra P' igual a 2,4. Tanto faz você aplicar essas relações aqui. São exercícios, assim, mais fáceis de se fazer, porque é uma regrinha de 3 simples, porém, assim, ele exige que você tenha essa sacada do que vem a ser o índice de refração efetivamente, tá certo? Quando ele se aproxima da normal, quando ele se afasta da normal, essas coisas são importantes, tá certo? Aqui, agora a discussão, que eu coloquei isso aqui mais como carro-chefe para poder entrar nessa discussão aqui, que é uma discussão mais calorosa, por exemplo, que é a questão dos espelhos, e dos espelhos vem caindo bastante no vestibular, tá certo? Então, a gente trata aqui, por exemplo, dos espelhos, que são os espelhos esféricos, né? Os espelhos esféricos, eles são considerados, por exemplo, calotas, que são oriundos, por exemplo, de elementos circulares, né? Então, você pode tirar um espelho daqui, onde a parte refletora está aqui dentro, ou a parte refletora está aqui fora. Então, se a parte refletora estiver aqui dentro, esse espelho aqui é chamado de côncavo. Se a parte refletora for a parte de fora, ele é chamado de convexo. Então, ele tem alguns elementos, porque como o espelho é esférico e ele tende a uma circunferência, na verdade, então o que você tem? Você tem o raio de curvatura do espelho, que se você pegar esse centro aqui, você traça isso aqui, esse é o raio de curvatura do espelho. Sempre a metade do raio de curvatura, que é o C, é o foco, tá certo? Então o foco é a metade do raio de curvatura. Isso é importante, tá certo? Essa parte aqui é o vértice do espelho, né? Você tem, por exemplo, o raio de curvatura, né? Esse raio de curvatura do espelho, né? Ele, na verdade, ele se confunde com o centro de curvatura, porque está aqui, ó, tá certo? Que ele vai até o vértice, tá certo? E aí você tem o foco, que é a distância focal, que é metade do centro de curvatura, e tem um pequeno ângulo de abertura aqui, tá certo? O Gauss diz que para você conseguir ter, por exemplo, caracterizações de imagens perfeitamente, você precisa ter uma abertura aí, pelo menos, de 10 graus, tá certo? Então, essa é a questão. O tipo de espelho pode ser esse ou esse. Ele pode ser convexo, a parte refletora essa daqui, onde bate a luz, tá certo? Ou a parte refletora pode ser a parte de dentro aqui da calota, tá certo? E aqui esse é um espelho côncavo, tá certo? Em geral, tem as equações de Gauss, que são essas equações. A equação 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é F? É a distância focal do espelho, é isso aqui, ó. Isso tende a uma circunferência, ele tem um foco, tá certo? O P é a distância que o objeto foi colocado do espelho, P' é a distância que a imagem está do vértice do espelho, tá certo? E aqui nada mais é que o aumento linear. O que é o aumento linear? Quantas vezes a imagem é maior que o objeto? Você pode medir de duas maneiras. Você pode pegar o tamanho da imagem e dividir pelo tamanho do objeto. A gente chama isso de aumento linear transversal, tá? Você pode dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto e saber quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Ela pode ter um percentual menor, né? E pode ser caracterizado por menos P' sobre P também. Se você fizer essa conta e dividir menos P' por P, também caracteriza esse aumento linear. São duas maneiras de você calcular esse aumento linear, tá certo? Esses são exercícios, assim, que exige, assim, um pouquinho mais de álgebra, mas, assim, as definições da formação da imagem é que é mais importante para a gente aqui, tá certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, a condição de nitidez de Gauss, a abertura do espelho tem que ser menor que 10 graus, os raios incidentes devem ser próximos ao eixo principal, esse eixo aqui, ó. Aqui a gente está considerando fazendo um espelho aqui, essa parte aqui que tem esses risquinhos aqui, é a parte não refletora. Quer dizer que essa parte de dentro é refletora, tá certo? Então, por exemplo, sempre que a parte que está contrária
Esses risquinhos aqui sempre é a parte refletora, que nem aqui, esse espelho aqui é côncavo, esse espelho aqui é convexo. A parte refletora está do lado de cá, essa parte refletora está do lado de cá, tá certo? E tem que ter uma certa inclinação em relação ao eixo principal. Mas o que é interessante é o seguinte, são 3 situações para você caracterizar a formação da imagem, pode ser 4 também, tem uma outra situação interessante, dá para discutir, que você entende como é que forma a imagem. Por exemplo, se um raio de luz incide paralela ao eixo, o raio refletido passa pelo foco. Então, não interessa o espelho, não interessa o espelho. Imagina que você tem um espelho aqui, o espelho aqui é convexo, se o raio de luz entrou paralelo a esse eixo principal aqui, que vai bater no vértice do espelho, sempre que ele entrar paralelo, ele vai passar pelo foco, isso é inevitável. Não interessa o tipo de espelho. Mesmo, ó, esse aqui é côncavo, esse aqui é convexo, ó. Ele entrou aqui, entrou paralelo ao eixo, tá certo? Só que aqui você pega, bate ele aqui voltando e você faz um prolongamento virtual, e ele passa por... Então, virtualmente, ele vai vir em direção do foco, porque como esse espelho forma a circunferência para cá, o raio de curvatura vai estar para cá, então, consequentemente, o foco vai estar para cá. Então, você prolonga isso aqui virtualmente, tá certo? Então, o nome já está falando. Então, eu posso ter, quando você não prolonga esses raios, igual esse aqui, você não prolongou, foi um reflexo direto. A circunferência viria para cá, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu chamo de imagem, as imagens normalmente são reais. E nesse caso aqui, a imagem é virtual, tá certo? Então, essa é uma condição interessante aqui. Entrou paralelo, passa pelo foco. E uma outra observação interessante é o seguinte, sempre que ele incidir na direção do centro de curvatura do espelho, ele acaba voltando sobre si mesmo. Isso dá para formar a imagem, porque na hora que cruza os dois, forma a imagem. Então, o que acontece? Eu posso pegar, entender que um raio foi aqui na direção do centro de curvatura, ele foi e voltou pelo mesmo lugar. Sempre que isso acontecer, na verdade, porque ele incidiu na direção do centro de curvatura. Ó, não interessa, o espelho pode ser côncavo ou convexo. Ó. Mesmo no convexo, ó, ele vai e aí você prolonga virtualmente para a linha do centro de curvatura. Ele vai sempre ficar alinhado. Você vai prolongar virtualmente nesse centro de curvatura aqui do raio do espelho, tá certo? Essa é uma primeira situação. Entrou paralelo, passa pelo foco. Entrou no centro de curvatura e volta sobre si mesmo. E uma outra situação interessante também, que também dá para caracterizar a imagem, eu vou mostrar, é se ele incidir na direção do vértice, tá certo? Eu tenho, por exemplo, que o raio refletido tem simetria em relação ao eixo principal. A mesma distância que tem daqui vai ter a mesma distância daqui, tá certo? Essa simetria acontece quando ele entra na direção do vértice. Não interessa se o espelho ele é côncavo ou convexo, tá certo? Isso não interessa, né? Isso é bastante importante. Agora, como é que forma a imagem, né? Eu coloquei 3 aqui, que eu posso fazer mais aqui, que eu estava sem tempo, mas eu posso fazer, são 5. E o espelho convexo só tem uma situação, né? Você não vai esquecer. Agora, o espelho côncavo tem 5 situações distintas. Por quê? Aqui é o foco, imagine que o espelho está convexo aqui, eu tenho o foco, tá certo? Eu tenho o centro de curvatura aqui, tá certo? Então, eu poderia colocar ele ou na frente do foco, ou em cima do foco, ou entre o foco e o centro de curvatura, ou atrás do centro de curvatura. Então, seria 5 situações distintas. Aqui a gente colocou primeiro o objeto atrás do centro de curvatura. E é bom você perceber o seguinte, ó, que à medida que você vai andando para cá, esse cara vai indo para lá, mas ele vai aumentando de tamanho, tá certo? E à medida que você vai indo para trás, ele vai diminuindo cada vez mais seu tamanho. Quer dizer que atrás do centro de curvatura, ele vai diminuindo cada vez mais. Então, imagine, ó, eu tenho uma flechinha aqui. A primeira análise é o seguinte, todo raio que entra paralelo passa pelo foco. Então, ele vai vir aqui e vai ser refletido na direção do foco aqui. Ó. Aí ele vai bater lá, certo? E todo que direcionar na direção do vértice, paralelamente, ele sai com a mesma simetria. Ele vem aqui, ó, com simetria. O que vai acontecer? Quando cruzou os dois raios, vai ser o ponto de formação da imagem. Então, entrou paralelo, passa pelo foco. Entrou pelo vértice, ele acaba voltando, né, com a mesma característica, ou seja, com a mesma distância que ele tem daqui, ele tem aqui, e ele volta, na hora que ele cruza com esse elemento aqui, ele forma a imagem. Então, a formação da imagem está aqui. Essa imagem ficou menor, mas ela é real. Por que ela é real? Porque ela é formada no cruzamento dos raios direto. Então, ela é uma imagem que é chamada de real, invertida, e ela é menor, né? Nesse caso aqui, um caso interessante, quando você coloca, é um caso até especial, porque é o único lugar que a imagem fica com o mesmo tamanho.
Então, você imagina aqui, ó, você colocou o objeto aqui, o raio incidiu, um raio de luz incidiu. É claro que tem uma infinidade de raios, mas os raios que formam a imagem são esses aqui, ó. Você pega esse cara aqui, entrou paralelo, obrigatoriamente passa pelo foco. Vai vir aqui direto. E o que incidiu na direção do vértice, ele volta por simetria. Quando ele cruzar com esse que saiu, que passou pelo foco, vai ser onde formar a imagem. É o único lugar onde a imagem fica real. Ela fica invertida, mas ela fica do mesmo tamanho do objeto. Ela tem o mesmo comprimento. Se aqui tiver 10, aqui tem 10. Isso vai acontecer quando ela ficar em cima do centro de curvatura, tá certo? Se você colocar o objeto agora entre o centro e o foco, aqui, aí você tem um raio que entra paralelo, passa pelo foco, vem para cá, vai lá para baixo. E aí você tem um que vem pelo vértice, e ele volta aqui com a mesma característica, ou seja, o mesmo ângulo que tem aqui, ele vai voltando até se cruzar. Quando se cruzou, formou imagem, tá certo? Então, agora, teria uma outra situação aqui, que eu poderia colocar aqui, para discutir com vocês, que não foi colocado aqui, mas seria interessante eu colocar aqui, tá? Por quê? Porque aí você consegue fechar todas. Por exemplo, quando você pega um objeto e coloca aqui, ó, faltou colocar, por exemplo, na frente, porque, ó, todas essas imagens, perceba que todas as imagens são chamadas de reais, porque ela forma no cruzamento do raio, tá certo? Então, se eu pegar, imaginar que eu colocar um objeto, um espelho aqui, tá certo? Deixa eu tentar fazer aqui, mas minha caneta tá falhando, mas vamos tentar. Imagine que aqui é o espelho, aqui tem o eixo principal dele, e aqui tem o foco, e aqui tem o centro de curvatura dele. Se eu colocar um objeto aqui na frente, foi o único lugar que não colocou aqui, né? O cara colocou atrás, colocou no meio, colocou entre o foco e o centro, colocou na frente, mas não colocou, na frente não colocou, colocou atrás, colocou em cima do centro de curvatura. Se eu colocar aqui, ó, o raio incidiu aqui paralelo, ele teria que passar pelo foco, mas o objeto está na frente do foco. Então, o que você faz? Você prolonga virtualmente o raio, o raio que incidir na direção do centro de curvatura, ele vai voltar sobre si mesmo, a imagem vai se encontrar lá. É o único lugar que a imagem, por exemplo, no caso do espelho esférico, sendo o espelho côncavo, é o único lugar no côncavo que a imagem é virtual, porque você teve que prolongar aqui esse raio, porque o retorno dele ficou, o objeto ficou exatamente na frente do foco. Então ela é virtual, ela é direita, porque ela fica em pezinha, ela não inverte e fica maior. Entendeu? Então é uma situação distinta aqui, que não foi colocado aqui. Todas essas situações aqui só foram colocadas as reais. Ah, mas então o espelho côncavo não forma a imagem virtual? Forma. Basta você colocar o objeto na frente do foco. E se você colocar o objeto aqui em cima do foco, por exemplo, imagine que você pegou aqui o espelho e você tem aqui o foco e você tem o centro de curvatura. E se você colocou o objeto em cima do foco, você tem o raio aqui, ele teria que passar pelo foco. Teria que passar pelo foco. O outro teria que passar aqui no centro de curvatura. Ou vindo aqui, teria que virar. Ou ele vem aqui, ó. Ele vem no vértice e vem aqui. Também daria a mesma coisa. Mas esses raios vão ficar paralelos. É chamada de imagem própria. Nunca vai formar imagem. Diz que forma lá no infinito. Mas eu não fui ver. Então, essa é chamada de imprópria, tá certo? Então, são situações que também não tinha aqui, mas eu achei interessante eu comentar aqui, pelo menos com vocês. São outras duas situações, colocar o objeto na frente do foco e colocar em cima do foco e matar o foco, tá certo? Então são 5 situações, não são 3, tudo bem não? Faltou aqui, mas eu acresci aqui. Agora tem uma questão seguinte, do espelho convexo, que só existe uma situação, porque o espelho convexo, a regra é a mesma, entrou paralelo, tá certo? O que vai acontecer? Vai ter que passar pelo foco. Então, você prolonga esse raio aqui, ele vai refletir aqui, mas você prolonga virtualmente ele, porque o foco dele tem que estar para cá, porque o espelho formaria uma circunferência para cá, assim, ó. Formaria a circunferência para cá, ele é esférico, então o raio dele está para cá. Aí o foco dele, você prolonga ele virtualmente, aí o que está na direção, por exemplo, do vértice, tá certo? Ou pode ser também, não tem problema se você direcionar ele direto para o centro de curvatura, tá certo? Para o centro de curvatura ele vai voltar sobre si mesmo, tá certo? Isso não tem problema nenhum, ele vai vir aqui e vai vir descendo aqui, vai lá para o centro de curvatura. Então ele vem aqui, vértice, tal, prolonga ele aqui, cruzou, formou imagem.
Esse aqui, no espelho convexo, só vai acontecer isso. Sempre a imagem vai ficar virtual, porque você tem que prolongar esses raios, tá certo? Direita e menor, sempre. Né? Um espelho do automóvel retrovisor, ele tende a ser um espelho convexo. Por quê? Porque você vê uma imagem sempre virtual, direita, e você vê ela menor. Por isso que é muito interessante no carro a gente usar os dois espelhos, usar o plano também de cima, porque dá uma falsa ilusão que, na verdade, o carro está um pouco mais distante, porque você vê uma imagem menor, dá uma falsa ilusão que ele está mais distante, é sempre comparar com o espelho plano, que aí te dá, por exemplo, uma distância real. Então, olha no retrovisor de cima, para você ter certeza que realmente o carro não está tão perto como você está pensando, tá certo? Então, são situações que envolvem a formação de imagens, tá certo? Eu não sei, eu queria perguntar só para a Celina, porque eu aqui estou no modo apresentação, não estou vendo. Quanto tempo a gente tem ainda? Professor, na verdade, já terminou, né? 21h38, mas pode concluir. Eu só vou concluir essa questão, Conclui. vou concluir só um exercício aqui, bem simples, tá? Só para a gente, Tá. ó, aqui, ó, um corpo extenso de 10 centímetros de altura está a 60 centímetros de um espelho côncavo, cujo raio é 20 centímetros. Esse raio é o raio de curvatura, lembrando que o foco sempre é a metade do raio. Calcule a posição da imagem, o tamanho da imagem e o aumento linear transversal, tá certo? Lembrando que a formulazinha de Gauss é essa, 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco é a metade do raio, o raio vale 20, quer dizer que o foco vai valer 10, né? A distância, né? Que ele falou assim, ó, ele está a 60 centímetros, então quer dizer que P é a distância que o objeto está do vértice do espelho, vale 60. Arrumando essa matemática, aí você teria o seguinte, jogando 60 para cá, 1 sobre 60 para cá, vai ficar 1 sobre 10 menos 1 sobre 60, igual a 1 sobre P', ou seja, tirando o mínimo múltiplo comum, vai ficar 60 por 10, 6, menos 1, vai dar 5 sobre 60, invertendo os dois lados, você vai ter P' igual a 60 sobre 5, ou seja, a distância, né, que a imagem ficou do espelho foi de 12 centímetros, tá certo? E aí você pode calcular também, né, na B, qual que é o tamanho da imagem, né? E aí você tem, no caso aqui, ele falou que o objeto ele tem 10 centímetros de altura. E aí você pode usar essa relação do aumento linear. I sobre O é menos P' sobre P. E aí você tem na tabuada, I sobre 10 vai ser menos P', P' deu 12, dividido por P, que vale 60. Você teria essa continha, né? I sobre 10 vai dar 1 sobre 5, simplificando aqui tudo por 12. E aí você multiplicando aqui para cá, 10 dividido por 5 dá 2. Isso vai te dar menos 2 centímetros. Ah, mas distância negativa, quando aparecer o tamanho da imagem negativa, significa que a imagem é invertida, né? Então, é claro que no espelho côncavo, eu falei para vocês que a maioria das vezes a imagem fica invertida. Só tem uma situação em que a imagem fica à direita. É quando ela está na frente do foco. Então, esse I dando negativo, ele, na verdade, caracteriza essa situação para a gente, tá certo? E aí, se eu quiser calcular o aumento linear transversal, é só dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, dá um percentual, né? Dá 2 décimos, aí, o 0,2, né? Ele é 20% do tamanho do objeto, tá certo? Essa é um exercício, mas não são exercícios complexos, basta treinando, fazendo, dá para fazer assim e matar fácil algumas perguntas, tá certo? Aqui tem um outro, ó. Quando deseja se maquiar uma moça, se coloca 20 centímetros de um espelho côncavo de 60 centímetros de distância focal. Com base nesses dados, qual que é a posição da imagem e qual a distância entre o rosto e a imagem, né? E aí a gente aplicou a fórmula de novo, né? A gente tem aqui que o espelho é um espelho côncavo de distância focal 60, tá aqui o 60, colocado aqui, tá certo? Se coloca 20 centímetros de um espelho côncavo, então quer dizer que o P vale 20, fazendo a tabuada, arrumando a continha aqui, você tem a seguinte situação. Peraí, deixa eu voltar aqui. Você tem aqui 1 sobre 60 menos 1 sobre 20, 1 sobre P'. Arrumando a continha, você vai ter um P' menos 30 centímetros. Esse menos 30 centímetros caracteriza um espelho convexo. Quando o P' dá menor que zero, é porque o espelho, então, é convexo. Isso é uma outra coisa importante. E qual que é a distância que separa, por exemplo, a imagem do objeto, né, do rosto da pessoa, né? Se você pensar aqui em ajustar isso aqui no espelho convexo, você teria isso aqui, né? O foco está para cá,
O centro de curvatura está para cá, é para onde tende a circunferência. Aqui não interessa, você colocou o objeto aqui uma certa distância aqui, tudo bem, não? Ele já falou para você que o objeto está a 20 centímetros, quer dizer que daqui até o vértice do espelho aqui tem 20, tá certo? Quando você for formar a imagem, ele vai ter que passar pelo foco aqui, e o outro vai ter que ir lá na direção do centro de curvatura e cruzar aqui, tá certo? Vai estar por aqui, o objeto vai estar por aqui. E isso aqui está dando menos 30. Então, quer dizer que eu ando 30 para cá e ando 20 para cá. A distância que separa o objeto da imagem é de 50 centímetros. Basta fazer P menos P', P 20 menos 30, 50 centímetros. Acabou o exercício. Beleza, pessoal? É isso aí, são exercícios. Não dá para fazer muita mágica, mas dá para discutir várias coisas que vocês, num futuro próximo, podem ir relembrando, dando uma estudada, conforme vai chegando próximo do vestibular, vai dando uma olhada, tá certo? Beleza? Obrigado. Professor, muito obrigada, viu, pela aula, pela doação aí, pela espontaneidade, pela atenção com todos os alunos. Espero que a sua contribuição faça com que eles tenham boa sorte aí no vestibular. Muito obrigada, viu? Obrigado. Eu não estou abrindo a minha câmera porque está com problema aqui. Boa noite para todos vocês. E boa sorte, viu? Professor, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Obrigado, viu? Bom, muito obrigada, viu? Tchau.